Olá, eu sou Marcelo Paes e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que a gente está chamando de Desmistificando as Gregas. Nessa série a gente vai explicar as gregas de uma forma descomplicada para que todo mundo consiga entender e usar elas na hora de montar suas estratégias. Hoje especificamente a gente vai falar do delta, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. E já vou pedir para você se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e clica no sininho para ativar as notificações para receber esses vídeos em primeira mão quando a gente colocar novos vídeos. Então, solta a vinheta e vamos direto pro vídeo. Então pessoal, sem mais delongas, vamos direto para o assunto. A primeira coisa que as pessoas que começam a aprender opções costumam ter de grande dificuldade é entender as gregas. É o maior medo da maioria das pessoas. Muita gente, inclusive, que já está no mercado faz muito tempo e opera opções, morre de medo das gregas, porque elas são um cálculo complexo, um cálculo difícil de fazer. E por conta disso as pessoas acabam se afastando desse conceito e fica só no simples. Conhecer as gregas ajuda a gente a montar uma série de estratégias que sem conhecer elas a gente não vai conseguir montar estratégias vencedoras. Então por isso a gente vai explicar uma a uma das gregas e como é que a gente usa essas gregas nas estratégias. Hoje então a gente vai falar do delta. O delta que é a primeira derivada da fórmula do Black-Scholes. Quando a gente pega o preço de uma opção e aplica a fórmula do Black-Scholes, a primeira derivada que sai dessa fórmula é o delta. É importante eu dizer isso, o preço das opções ele não é determinado pelo Black-Scholes, não é? O mercado até usa o Black-Scholes para determinar preço, para achar preço justo, mas na prática, inclusive dentro do Opilab a gente vai ver daqui a pouco, na prática a gente pega o preço que o mercado está pagando por aquela opção, ou seja, a expectativa que o mercado está tendo com relação ao preço daquelas opções, daquele ativo principalmente, e a gente aplica a fórmula do Black-Scholes e extrai as gregas, né? Aplicando a fórmula do Black-Scholes a gente extrai as gregas e identifica ali o quanto que está a volatilidade, o quanto que está o θ, que é o tempo, o quanto que está o delta, que é a variação de preço. Então voltamos para o delta agora. O que é o delta, né? O delta é a variação que a opção vai sofrer de preço quando o ativo variar de preço. Então se o ativo varia para cima, a minha opção sobe de preço, mas o quanto ele vai ter que subir para a minha opção variar 1 centavo, o quanto ele vai ter que subir para a minha opção variar 10 centavos, o delta que vai dizer isso para a gente. É o delta que mostra para a gente o quanto que a opção vai valorizar quando a ação sobe ou quando a ação cai. Então, falando de calls, né? Vamos supor aqui eu tenho a Petrobras a R$20. A Petrobras agora está a R$20, a gente vai lá e tem uma opção, uma call de R$20, no strike de R$20. E aí, essa opção, ela tem um delta lá. A gente já vai ver no Opilab. O delta dessa opção provavelmente vai ser muito próximo de 50. O que significa isso, pessoal? Como é que a gente... Vamos fazer uma analogia para a gente entender. Se eu tenho uma ação que está a R$20, uma opção que o strike é R$20, se a gente não tivesse nenhuma outra variável no mercado, a gente não tem tendência, a gente não sabe nada, e a gente quisesse apostar no mercado, eu vou lá e compro o Petrobras por R$20. Qual é a chance que a gente tem de ganhar dinheiro ou de perder dinheiro? A princípio, se não tem nenhuma outra variável influenciando, se a gente não tem nenhuma outra indicação, a nossa chance de ganhar ou perder dinheiro é de 50%. Ela pode subir ou ela pode cair. Se eu for lá agora e comprar, ela pode subir ou pode cair. Então, quando a gente fala delta 50, se a gente fizer uma analogia, não é exatamente essa conta, tá? Mas se a gente fizer uma analogia, a gente está com uma opção que com uma ação que pode ir para cima ou para baixo, exatamente no meio dela, e a chance dela ir para cima ou para baixo é de 50%. Então, meu delta numa opção ATM, né, uma opção at the money no dinheiro, que é o que a gente chama, é uma opção com delta 50, porque se a ação subir R$1, a gente vai ganhar 50 centavos. Não é bem essa conta também, mas também para facilitar eu vou falar dessa forma. E se a ação cair R$1, ou seja, ela estava 20 para 19, a gente vai perder 50 centavos nessa opção. A conta certa, eu vou falar para vocês agora, é o seguinte: o quanto o delta indica, né, o quanto que a minha opção vai valorizar para cada 1 centavo, para cada unidade mínima de valorização da minha ação. Então se eu estou com delta 50, eu preciso que a minha ação suba 2 centavos para que a minha opção suba 1 centavo. Se a minha ação subiu 10 centavos e o meu delta for 50, a minha opção
vai valorizar 5 centavos. É assim que a gente faz a conta correta do delta, né? A gente costuma falar de a ação subir R$1, a minha opção sobe 50 centavos, que é para facilitar a conta, mas na prática não é assim, porque a cada pouquinho de variação que a ação sofre, a opção valoriza um pouquinho e o delta vai aumentando. Então, no primeiro centavo, nos primeiros 2 centavos sobe 1 centavo. Aí subiu mais 2 centavos, vai subir 1 centavo, 1. E aí vai indo até dar 2 centavos. E aí, então o delta vai acelerando conforme o preço vai subindo. Então, voltando para o percentual, a gente tem 50% de chance de subir, 50% de cair. Então, por isso que o delta é 50, mais ou menos isso, para facilitar. E aí, a gente tem a outra. O que pode acontecer, né? A minha ação tá a 20 e ela vai para 22. Se a minha ação subiu para 22, o meu delta vai aumentar, ele não vai ser mais 50. Mas por que isso acontece? Porque dentro do preço de uma opção a gente tem o valor intrínseco e o valor extrínseco. O valor intrínseco é o quanto do preço do ativo está dentro do valor da opção já, e o valor extrínseco é o quanto que a expectativa está influenciando no preço, o quanto que o tempo está influenciando no preço, o quanto que a volatilidade está influenciando no preço, que tudo tem a ver com a expectativa. Então, voltando, por exemplo, se a gente está com a Petrobras a R$22 e nosso strike é em 20, o strike da nossa opção é em 20, aumentou bastante a chance dessa opção dar exercício, porque para ela dar exercício ela precisa estar em R$20. Se a gente já está com a ação em 22, a gente já está com R$2 aí de valor intrínseco. Então, teoricamente, a gente já tem R$2 ali no vencimento. E tem um pedaço desse preço da opção que vai ser o valor extrínseco, que é calculado com as outras gregas e além do delta. E aí, como a gente entrou mais dentro do dinheiro, né, nossa opção já está com muito mais chance de dar exercício no vencimento, então o nosso delta vai aumentando. Conforme ela vai entrando no dinheiro, o nosso delta vai aumentando. E por que isso acontece? Porque aumentou muito a chance dela dar exercício. E como aumentou muito a chance dela dar exercício, a expectativa passa a ser mais baixa. O preço do intangível vai ficando muito pequenininho, porque a gente já está com uma certa certeza de que aquela opção vai dar exercício no vencimento. Pode ser que caia, o mercado de ações é imprevisível, e por isso que ainda tem valor extrínseco, né? Porque ela pode cair de repente. Mas quando a gente entra ali no dinheiro, aumentou muito a chance de dar exercício, e por isso que o delta fica maior. Ou seja, a variação do preço do ativo vai influenciar mais no preço da opção, quanto mais dentro do dinheiro ela estiver. E do outro lado a mesma coisa, quando a gente estava no delta 50 com o strike em 20 e a ação a 20. Vamos baixar. O strike foi para 18. Aí a minha opção, que era delta 50, ela vai passar, sei lá, delta 30. Depois a gente vai ver no Upilab. Esse delta 30 significa o quê? Ainda tem chance dela dar exercício, porque pode ser que o preço volte a subir, só que já ficou mais difícil. A gente já precisa andar R$2 para chegar no strike, né? Então, por conta disso, a minha certeza de preço caiu, a minha certeza de exercício diminuiu, e logo o delta diminui também. Então é assim que a gente calcula o delta. Quando a gente olha para um delta 50, a gente imagina o seguinte: se a ação subir 2 centavos, eu ganho 1 centavo. Se a ação subir 4 centavos, eu ganho 2 centavos. Se o delta for 30, fazendo uma conta de papel de pão, se a ação precisa subir 3 centavos, para minha opção valorizar 1 centavo, ou cair 3 centavos para minha opção perder 1 centavo. E aí, conforme mais longe vai ficando o delta, maior tem que ser essa variação para que a minha opção mude de preço ali por conta do delta especificamente, né? Aí as outras coisas a gente vai ver nos próximos vídeos, que é, por exemplo, a volatilidade. Se a volatilidade aumenta muito, o preço da opção sobe mesmo, por exemplo, que o preço do ativo não mude, mas isso aí é tema para um outro vídeo. Então, vamos lá só para o Upilab para a gente ver agora essas variáveis na prática, e aí a gente já vai ficar mais claro isso para a gente. Então estamos aqui no Upilab, estamos com a Petro 4 selecionada, e a gente está com a Petro 4 nesse momento ao preço de R$ 22,69. Vamos olhar aqui as opções ATM, né, as calls ATM, Petro I que a gente está olhando aqui. A Petro I 225, por exemplo, ela está a 22,53, um pouquinho abaixo, o delta dela está indicando 55. O delta aqui então indica 55% de delta. Para cada R$1 que a gente tiver de aumento de preço, a gente ganha 55% desse valor, que seriam 55 centavos. Então o delta está em percentual. E aí vocês vejam aqui que a Petro I 206 já está 22,78, um pouquinho acima do strike, e ela está com delta 51. Mais ou menos no meio ali, como a gente tinha falado. Então eu vou comprar aqui a Petro I 206, a Petro está 22,70, a Petro I 206 está com um delta de 50 aqui, de 51%, vamos comprar a Petro I 206. Eu vou diminuir aqui para 100 unidades, porque para ficar um pouquinho mais fácil a conta. E aí vamos lá,
Vamos fazer vamos ampliar essa tela aqui, colocar em tela cheia para a gente ver. Bom, no caso aqui veio o preço de 22,73, aproximadamente o preço que está agora, 22,78. Então o nosso delta aqui está a R$52. Então aqui nessa parte da tela ele está mostrando hoje, né? Se a gente encerrar a posição hoje, o nosso delta ele é de R$52, ou seja, se a ação subir R$1, a gente ganha 52, essa conta aqui está dessa forma. Aqui embaixo e aqui o delta aparece em percentual, vejam só, 51% aqui de delta. Aí se a gente, por exemplo, colocar aqui a ação a 23,73, vamos subir R$1 aqui, vamos ver o que acontece. O nosso delta já foi para 68, ou seja, aqui o delta da opção agora, da estrutura agora, está em 51 ainda, porque aqui embaixo ele está mostrando a situação agora. Aqui em cima já é a parte da simulação, o delta foi para 68, então ele acelerou. A gente estava com delta de 51, agora já está em 68% de delta aqui, né? E aqui embaixo ele ainda mostra para a gente o 100 aqui, que significa que são R$100 no vencimento, no dia do vencimento, que é o caso aqui dessa linha de baixo. Ele mostra pra gente que a cada R$1 vai subir R$100. Então até o vencimento a gente tem ainda valor extrínseco, a gente tem ainda tempo, a gente tem o θ, a gente tem as outras variáveis influenciando. Então antes do vencimento o delta, mesmo eu estando dentro do dinheiro, que é o caso aqui, a gente ainda tem valor extrínseco. Então a gente tem um delta de R$68 por a cada R$100 que subir a ação, né? Para cada R$1 que subir a ação, a gente ganha só 68. No dia do vencimento, a gente já não tem mais θ, a gente não tem mais o valor extrínseco, e aí o total passa a ser de R$100 para cada R$1 que a ação subir. Então é isso que está mostrando aqui. E a gente pode inclusive fazer um teste aqui e colocar, vamos colocar 2 semanas para frente aqui. A gente está com 12 dias agora. Vejam que o delta passou de 60 e pouquinhos para 72. Então o delta subiu. Por quê? Porque o tempo diminuiu, a chance de dar exercício aumentou e logo meu delta aumentou, né? Meu delta fica um pouco maior e o θ vai perder, que é o tempo. As outras variáveis perdem porque está mais próximo do vencimento, aumentou a chance da gente poder exercer essa opção e logo o delta representa isso, ele aumenta junto. Então pessoal, é simples assim, o delta significa o quanto que a opção vai valorizar quando a nossa ação valorizar ou desvalorizar quando a nossa ação desvalorizar. Quantos por cento do preço da ação a opção vai ganhar conforme a ação sobe de preço, e isso tudo sempre considerando que todas as outras variáveis, a volatilidade, o θ, todas as outras variáveis estejam fixas, né? Elas não tenham mudado. E todas as contas, inclusive que o OpLab faz da parte de simulação, são considerando que as outras variáveis não mudam. Quando você olha para o delta, você está olhando para o delta considerando que o resto não vai mudar. Se você olha para o vega, considerando que o resto não vai mudar, e assim por diante. Então, simples assim. Agora a gente entendeu de uma vez por todas o que é o delta. Eu tenho certeza que você agora sabe o que é o delta, e num próximo vídeo a gente vai mostrar operações que usem o delta para montar a operação, né? Como o delta hedge, por exemplo, e outras operações que usam o delta para fazer a montagem da nossa estratégia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda muito o canal a crescer, e se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, quer pedir algum vídeo, põe aqui nos comentários que a gente vai gravar para vocês os vídeos explicando, ou a gente responde as dúvidas lá nos comentários mesmo. Então pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.